Owen, feliz Beltane, feliz Dia das Bruxas, feliz feriado de finados. E como prometido, estou vindo aqui meio sem preparação, sem roteiro, sem divulgar até, mas eu prometi que a gente ia realizar uma prática de Yoga Nidra, que é uma prática de relaxamento profundo, nesse domingo de hoje, nesse 31 de outubro. E como prometido, eu vim gravar esse relaxamento para poder partilhar com vocês. Eu realmente não divulguei antes porque eu senti que seria mais interessante a gente fazer essa prática gravada e eu disponibilizar no YouTube. Então, também como nesses dias foi uma rotina bem focada assim nos festejos desse feriado, né, com o meu pequeno. Algumas pessoas acompanharam aí pelo Instagram que a gente estava nessas comemorações. Eu também não fiz nenhum planejamento, nenhum roteiro. Eu simplesmente tô ligando a câmera agora e tô seguindo aqui o flow e vamos ver o que vai acontecer. E espero que seja um vídeo só, mas se ele ficar muito grande, muito extenso, eu vou dividir, vou criar uma playlist e aí vocês conseguem colocar no automático no YouTube e deixar fluir e vivenciar o seu relaxamento nesse momento. Nessa semana, só para contextualizar, quem não me conhece, quem tá chegando nesse vídeo aqui agora pela primeira vez, eu sou Nanã Matos, eu sou professora de yoga, sou visionária desse espaço que é presencial, online, de reflexão, de troca, com foco no desenvolvimento pessoal, através dessa busca interior, né? Através dessa busca, através das práticas integrativas, das terapias integrativas, a gente encontrar um caminho de desenvolvimento pessoal, onde a minha base fundamental é o yoga, é a yoga terapia, a escuta do corpo e também os caminhos simbólicos de desenvolvimento da grande mãe. E essa data é um festejo, assim, esse feriado, né? É um festejo bem especial pra mim. Além de meu filho amar o Halloween, amar o Halloween e Natal, são as datas que desde muito pequenininho ele celebra muito. E eu gosto muito dessas datas comemorativas, né? Eu gosto muito da simbologia de que a natureza nos proporciona. Então tudo assim eu vou encontrando qual é o sentido mais profundo disso que está chegando, né? Qual é a informação relevante que esse acontecimento tem para proporcionar desenvolvimento pessoal mesmo. Então eu sempre tenho esse olhar buscador para decodificar os símbolos. E essa semana eu trouxe uma reflexão lá no Instagram e que mobilizou muitas pessoas, né? Sobre a importância da pausa e como a gente normalmente se sente culpado, culpada, culpades por parar, por se permitir parar, se permitir relaxar. É como se a gente estivesse o tempo todo precisando estar produtivo, precisando estar ativo, precisando estar aí fazendo alguma coisa. Até teve alguns dos depoimentos, né, que eu recebi, que até a leitura, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um porquê. A gente tende a não ler simplesmente porque é gostoso ler, porque a gente gosta de ler, apenas para apreciar aquela leitura. Até a prática de yoga mesmo, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um porquê, ela tem que ter... Então tudo na nossa vida passou a ter um porquê. E aí eu trouxe essa reflexão. Para que serve tudo isso, né? E aí até brinquei, para que serve o yoga e a meditação? Para nada. Serve exatamente para a gente encontrar um ponto de nada. A gente tirar esse molde que tudo tem que ter um porquê, um objetivo, e a gente fica tentando alcançar esse objetivo. E quando a gente não alcança, a gente se sente frustrado, ou então a gente se sente ansioso porque a gente tem que alcançar logo, porque alguém já alcançou, enfim. Essa roda gigante, essa montanha russa da produtividade, de estar sempre em alerta para produzir algo, porque temos que alcançar, chegar em algum lugar, alcançar algum objetivo, e a gente perde a preciosidade do presente, do estarmos simplesmente aqui e agora,
vivendo o presente. E o relaxamento, ele é essencial para a gente apreciar, contemplar esse momento presente. A gente se permitir apenas sentir o aqui e o agora. Sentir esse dia, esse momento, né? E aí, por conta dessas reflexões que eu tava fazendo no meu próprio processo, né, na minha própria prática, e eu partilhei no Instagram, eu passei esses dias vivendo mesmo, né? Sem muito preocupada com os dados lá do Instagram, sem postar muitas coisas, sem fazer muitas coisas assim do que eu tenho que cumprir. Tava vivendo, fazendo a minha prática de yoga apenas para mim, fazendo os meus estudos apenas para mim, fazendo a rotina, né, com meu filho, me divertindo nessa rotina, me permitindo me divertir, brincar. E aí eu fui refletindo sobre tudo isso, e tem um aspecto que tem a ver com esse feriado que eu quero muito compartilhar com vocês antes da gente adentrar de fato a nossa prática de Yoga Nidra, né? Que quando a gente olha assim uma data comemorativa, um feriado, normalmente a gente acha que essa data, hoje em dia, né, por a gente estar vivendo uma realidade muito materialista, né, a nossa sociedade, ela tá fundamentalizada no materialismo, e a gente olha essas datas comemorativas como algo apenas comercial, né? A gente olha o Halloween, por exemplo, como algo comercial, né? Como algo que foi trazido dos Estados Unidos para cá, como não sendo parte da nossa cultura, sendo que cultura, né? E hoje em dia a gente está tendo essa oportunidade de olhar para a globalização, né? Com tudo isso que a gente está vivendo, e a cultura, ela também está sendo, a gente consegue perceber essa interligação, né? Essa comunicação entre os povos, entre as nações. E isso faz parte do nosso imaginário. Isso também faz parte do nosso imaginário. Não é só isso. A gente também está no momento de resgatar a cultura local, né? Que é a nossa cultura ancestral indígena, e trazer isso também para o nosso cotidiano. Isso é importantíssimo porque é a nossa origem também, mas eu sinto muito especial a gente não excluir nada, a gente integrar, porque no fundo, quando a gente começa a integrar esses símbolos, a gente vai perceber que em essência o objetivo é um só: o nosso desenvolvimento como ser humano. Todos os contos, mitos, lendas, histórias que está no nosso imaginário, eles têm um objetivo de nos conduzir ao desenvolvimento como ser humano. O objetivo é esse. E é como se fosse, essas histórias, elas existem como se fosse uma tentativa de decodificar esses sinais que a natureza traz pra gente o tempo todo. Então, quando a gente para olhar, né, para esse Halloween, que é esse dia de hoje, né, o Dia das Bruxas, que tem origem, esse dia que virou um dia festivo de Halloween, mas tem origem numa cultura pagã, né, uma cultura pré-cristã da região europeia, mas não só na região europeia, porque esse dia celebra, né, uma passagem, um rito de passagem e uma comunicação entre os mundos, em que a gente se comunica e celebra os nossos antepassados. Em essência, em origem, essa festividade vem com esse objetivo de celebrar os nossos antepassados e de celebrar um rito de passagem, né? Um rito de passagem, que é um rito de passagem que acontece na natureza. E eu vou explicar um pouquinho. Então, esse culto dos ancestrais, para a nossa cultura aqui Brasil, vem como finados, né?
No México tem o Dia dos Mortos, é nesse mesmo período. E tudo está acontecendo ao mesmo tempo agora. E essa festividade, ela começa a acontecer a partir de um mito que é conhecido no Caminho da Grande Mãe como a descida do Deus Sol. Então, quando lá na Europa, lá no norte, no hemisfério norte, está se celebrando agora o meio do outono. É o ápice da energia do outono. E aí, nesse momento do outono, abre-se os portais entre os mundos. E quando abre os portais entre os mundos, o Deus Sol, de acordo a essa mítica, essa cosmovisão da Grande Mãe, o Deus Sol, ele desce do seu reino celestial e vai em direção ao centro da Terra. Com qual objetivo? Manter aquecido as sementes durante o inverno que está se aproximando. Então ele tem o objetivo de levar o calor da vitalidade para dentro do centro da Terra, para manter aquecido as sementes que vai atravessar o inverno. Na antiguidade, o inverno era muito rigoroso. Então esses mitos contam essa travessia desse inverno interno. E o que é esse inverno interno? É um momento de pausa da natureza. Olha que especial. É um momento de pausa da natureza. A natureza, ela entra em pausa, ela entra em descanso, ela para a sua produtividade por períodos, por momentos. Isso é o ciclo. Tem um momento de ascensão e tem um momento de pausa. Se a natureza, em sua grande sabedoria, se permite parar, por que nós, seres humanos em desenvolvimento, achamos que precisamos estar em produção o tempo inteiro? Nos sentimos culpadas, culpados e culpades quando a gente para, quando a gente não consegue levantar na cama naquele horário que a gente estipula que tem que ser, que tem que produzir a partir daquele momento. Quando a gente assiste um filme ou quando a gente, sei lá, vai descansar, vai fazer uma caminhada na praia, vai fazer uma viagem, a gente sente como se a gente não fosse merecedor disso. Por que será que isso acontece? Se a natureza está nos ensinando que existem ciclos de ação e ciclos de inação, momentos de ascensão da energia e momentos de pausa da energia. E esse momento, né, do Halloween, Dia das Bruxas, Samhain, finados, é o momento exatamente que o Deus Sol, que é assim aquela representação da consciência e representação também da ação consciente, da vitalidade, da força, esse Deus Sol, ele faz a sua descida até o interior da Terra para repousar, para descansar, para morrer e poder renascer num próximo ciclo. Então, deixar aquela energia do ciclo que passou até agora, repousar, descansar. E aí, no momento que ele faz essa descida, os portais entre os mundos se abrem. E por isso que vem a história dos finados, né? Também assim, vem essa simbologia dos finados. O momento de descida começa hoje, os portais se abrem, 31 de outubro. Amanhã, por acaso, é o dia de quê? Dia de Todos os Santos. Ou seja, se abre os portais entre esses mundos, onde esse mundo do espiritual fica mais próximo dos seres humanos. E também os ancestrais, aquelas entes queridos, nossos parentes que já foram, também se aproximam de nós nesse momento. Porque é um momento exatamente de pausa, de reverência, um momento de descanso da energia. Aqui no hemisfério sul, a gente está vivendo o ápice da primavera, que é a preparação para o verão, para a chegada do verão. Então é como se a energia tivesse saído do inverno e começa a vir para a primavera e ela começa a crescer. E chegamos no ponto mais alto da fertilidade. A primavera, ela traz essa energia da fertilidade. Então chegamos ao ponto alto da fertilidade.
o momento que é de plantio, o momento de realmente germinar aquelas sementes que o Deus Sol no inverno ficou lá mantendo a vitalidade na semente. Começa a germinar agora. Mas se a gente não pausou no hemisfério, quem está no hemisfério sul não pausou no inverno e nessa região, nessa época do outono, como é que a gente vai conseguir germinar essa semente agora? Então, de uma forma ou de outra, mesmo a gente aqui no hemisfério sul vivendo o ápice da primavera, esse feriado é um chamado, é um convite para a gente pausar, para a gente parar, para a gente descansar esse momento, celebrando os nossos antepassados, celebrando esse momento que a natureza nos apresenta de passagem, né? Os portais entre os mundos estão abertos. Então, a proposta é exatamente essa, que assim como o Deus Sol se permite descansar, a gente possa também, de forma consciente, trazendo essa energia do Sol, que é a energia que representa a consciência, para o nosso interior, para pausar, repousar o nosso interior agora. Para que esse Deus Sol, ele também repouse no nosso interior, como a gente como terra. A gente vai se sentir agora como uma terra e vai receber essa energia do Sol para que a gente possa pausar, descansar um pouco. Então eu queria contar um pouco dessa história, desses símbolos, desse momento agora que a gente está vivendo, para que a gente já sinta, né, no nosso ser essa permissão para descansar nesse momento. Então nesse momento de prática agora de Yoga Nidra, você é permitido para você descansar. E é um descanso, um relaxamento consciente.